Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus nobres alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão Lincoln, seu professor de História, em mais uma aula no ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19. Na aula de hoje, meus nobres alunos, nós vamos falar do domínio tolteca e das cidades-estados maias, conforme combinado, dando continuidade ao assunto da nossa última aula. No primeiro momento, eu quero que vocês entendam que o reino dos toltecas, que era uma sociedade nômade num primeiro momento, aproximadamente entre o século VIII, eles se deslocaram do sul, do que hoje entendemos como o país do México, para o centro do México. E lá ele constituiu a sua sociedade, que era baseada economicamente da metalurgia, da agricultura, da caça e da pesca. A capital deste povo era a cidade de Tula, T-U-L-A, cidade de Tula, onde no auge do seu império, no auge da sua história, no apogeu do período que nós estamos falando, habitava lá por volta de entre 50 mil habitantes. E aqui nós já estamos falando no século XI, que os motivos historicamente aceitos para o fim, para o declínio, para a extinção desta cultura são sucessivas invasões que eles não conseguiram enfrentar e se defender devidamente, e o período de secas, que também aconteceu por volta deste século que eu falei para vocês, que é o século XI. Dito isto, vamos falar um pouco agora das cidades-estados dos maias. O que eu quero dizer como cidades-estados? As cidades-estados, elas tinham uma característica que eu quero que vocês entendam, que eram unidades políticas separadas, distintas, autônomas, onde havia um imperador que mandava em todas, mas havia uma autonomia administrativa dentro dessas cidades-estados, onde a sociedade era hierarquizada. Havia os nobres, havia os sacerdotes que mandavam, impunham e obrigavam a sua vontade a serem cumpridas pelos agricultores, pelos artesãos e pelos estratos menos privilegiados da sociedade. A localização que eu quero que vocês entendam dessas cidades-estados e da cultura maia, que por sua vez é bom a gente entender que ela não se tornou um império, porque império, como eu já venho dizendo há muito tempo, ele tem que ser caracterizado por um vasto território e por uma quantidade imensa de pessoas sobre a égide, sob o controle de um imperador. E isso não aconteceu na cultura, no povo e nos fatores históricos da sociedade maia. Ela não se tornou um império porque não tinha essa vastidão de território nem de quantidade de pessoas. E a localização, já dando por fim a esta aula, é a península do Yucatán, que é situada no sul do México, meus amigos. E o período histórico que nós estamos falando é o século VIII, onde a cultura maia, as cidades-estados maias tiveram o seu apogeu, tiveram o seu auge, tiveram a sua culminância. E aqui eu dou por encerrada essa aula, que já é uma continuidade da aula anterior, e eu quero que vocês respondam um exercício que vai ter logo abaixo desta aula, dentro do Google Forms. Fiquem com Deus, sejam todos abençoados. Coloquem o seu nome primeiro e comecem a responder depois. Forte abraço, até o nosso próximo encontro, meus queridos alunos.